E aí, pessoal? Pronto para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar a mente de um cara que causou um rebuliço no século XVII, Baruch Spinoza. Pelo que vejo aqui, você mandou bem na escolha das fontes, textos sobre a filosofia e a teologia dele. Spinoza não era de fazer concessões, né? Ele ia direto ao ponto, sem rodeios. E a gente também. A ideia é mergulhar de cabeça nas ideias mais polêmicas de Spinoza, começando pela visão dele sobre Deus, que, digamos, era um pouco diferente do que a galera estava acostumada na época. Totalmente diferente. Esqueça aquele deus barbudo sentado nas nuvens, sabe? Spinoza era um defensor ferrenho do panteísmo. Panteísmo, tipo, Deus é tudo e tudo é Deus. Isso aí. Para ele, Deus não era um ser separado do mundo, mas sim a própria substância da realidade, a energia que permeia tudo o que existe. Uau. Então a gente está falando de um Deus imanente, presente em cada pedacinho do universo e não transcendente lá no céu julgando a gente. Exatamente. Para Spinoza, Deus era a natureza, as leis da física, a energia que anima tudo o que existe, desde as estrelas até os nossos pensamentos. E como essa ideia se encaixa com a religião tradicional? Tipo, com a ideia de um Deus pessoal que se importa com a gente, que responde às nossas orações. Spinoza causou muita controvérsia, especialmente na comunidade judaica da qual ele fazia parte. Suas ideias eram consideradas heréticas, blasfêmias. E como ele lidou com toda essa rejeição? Spinoza era um cara corajoso, defendia suas ideias com os dentes, mesmo sabendo que isso podia lhe custar caro. E custou. Ele acabou sendo excomungado, né? Foi banido da comunidade judaica. Imagina o peso dessa punição naquela época. Mas Spinoza não se deixou abater, continuou escrevendo, desenvolvendo suas ideias. Falando em ideias, vamos voltar para essa visão radical de Deus. Se Deus é tudo e o mal faz parte do mundo, isso não significaria que Deus também é mal. Ótima pergunta. É aqui que Spinoza quebra mais um paradigma. Para ele, o mal, da forma como a gente o entende, é uma ilusão. Ilusão. Tipo, o mal não existe de verdade. É mais complexo que isso. Ele dizia que o mal é uma consequência da nossa perspectiva limitada. Como a gente só enxerga uma parte da realidade, a gente tende a interpretar certos eventos como negativos, como se fossem erros, falhas no sistema. Mas se a gente pudesse ter uma visão completa do universo, tipo, se a gente fosse onisciente como Deus, o mal simplesmente desapareceria. Exatamente. A gente veria que tudo que acontece faz parte de um plano maior, de uma ordem perfeita que a nossa mente finita não consegue compreender totalmente. Nossa, que conceito. Mas e a gente, seres humanos, qual o nosso lugar nesse grande esquema cósmico? Spinoza acreditava que nós somos modos da substância divina, expressões finitas de Deus, ou seja, da natureza. A gente é parte integral do universo, regido pelas mesmas leis que governam tudo que existe. Interessante. Mas me fala, se a gente faz parte de um todo, e esse todo é Deus, a gente não tem individualidade, a gente não tem livre-arbítrio. Spinoza era determinista. Para ele, tudo o que acontece, incluindo as nossas ações, é resultado de uma cadeia de causas e efeitos que vem lá do início dos tempos. Peraí, então a gente é tipo um robô, programado para seguir um script pré-definido. Cadê a nossa liberdade de escolha? Calma, Spinoza não via a gente como robôs, mas como seres com potencial de alcançar a liberdade. A questão é que essa liberdade não reside em escolher entre opções A, B ou C, mas sim em compreender as causas que nos movem, os fios que tecem nosso destino. Então seria tipo entender o script e, em vez de tentar mudá-lo, interpretá-lo da melhor forma possível. Exato. É como se a gente, ao invés de lutar contra a correnteza, aprendesse a surfar nas ondas do destino. Oh, que metáfora. Mas como a gente faz para surfar nessas ondas? Como a gente alcança essa liberdade dentro do determinismo? Aí entra o papel da razão. Para Spinoza, a razão é a ferramenta que nos permite compreender a ordem natural, as leis que governam o universo e a nós mesmos. Ao usar a razão, a gente se liberta das ilusões, dos medos, das paixões que nos escravizam. Então a razão seria tipo um superpoder que nos liberta da Matrix. Em certo sentido, sim. A razão nos permite enxergar a realidade com mais clareza, compreender as causas dos nossos problemas e encontrar soluções mais eficazes. E como isso se aplica à nossa vida prática? Como a gente usa a razão para ser mais feliz, para ter mais paz interior? Spinoza acreditava que a felicidade autêntica, aquela que não depende de fatores externos, reside em viver em harmonia com a natureza, com a nossa própria essência. E para isso, a razão é fundamental. E as emoções? Spinoza era um cara super racional, né? Ele não dava muita bola para as emoções. Spinoza não era um defensor da repressão emocional. Ele reconhecia a importância das emoções na nossa vida, mas alertava para o perigo de nos deixarmos dominar por ela. Então a gente precisa controlar as emoções para ser feliz, tipo virar um robô sem sentimentos. De jeito nenhum. Spinoza dizia que as emoções são como cavalos selvagens. Podem ser poderosas aliadas, mas também podem nos levar para caminhos perigosos se não soubermos domá-las. Faz sentido. E como a gente doma esses cavalos selvagens?
Qual o segredo para ter uma relação saudável com as nossas emoções? Spinoza defendia o autoconhecimento como ferramenta principal para lidar com as emoções. Ao observarmos as nossas emoções com atenção, sem julgamento, a gente começa a entender suas causas, seus gatilhos. Então é tipo fazer terapia com a gente mesmo. É uma boa analogia. A ideia é se conhecer cada vez melhor, identificar os padrões de pensamento e comportamento que nos levam a ter certas emoções. E a partir daí a gente usa a razão para mudar esses padrões, para ter emoções mais positivas. Exatamente. Spinoza acreditava que, ao entendermos as causas das nossas emoções, podemos escolher como reagir aos eventos, como interpretar as situações. Então a gente não precisa ser refém das nossas emoções, a gente pode escolher como se sentir. Em certo sentido, sim. Claro que a gente não tem controle total sobre as nossas emoções, mas podemos aprender a lidar com elas de forma mais consciente, mais construtiva. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu sobre Spinoza. E olha que a gente arranhou a superfície. Spinoza era um cara complexo com ideias profundas e desafiadoras, e para quem quer mergulhar mais fundo nesse universo, a gente vai continuar explorando o pensamento dele nas próximas partes do nosso mergulho. Fiquem ligados. Anny, tem muita coisa interessante pra gente desvendar. Preparados para continuar nossa viagem pelo mundo de Spinoza, a gente começou falando sobre Deus, o universo, o ser humano, mas ele foi além, explorando como alcançar a felicidade autêntica. E para isso, ele desenvolveu um conceito central, o conatos. Conatos, parece o nome de super-herói. O que seria isso? É quase isso. Spinoza definiu o conatos como a força essencial que impulsiona todos os seres. É a vontade de existir, de perseverar, de se expandir. Tipo, a força que faz a semente germinar, a planta buscar a luz. Exatamente. É o instinto de sobrevivência, a busca por bem-estar, a vontade de realizar o nosso potencial. E não se aplica só aos seres humanos, tá? Spinoza acreditava que tudo que existe, desde uma pedra até uma galáxia, é movido pelo conatos. Nossa, que ideia poderosa. Mas então, se o Conatos busca sempre o bem, como explicar quando a gente faz escolhas que, vamos combinar, não são tão boas assim? Tipo, trocar uma salada por um hambúrguer. Boa pergunta. Acontece que o Conatos nem sempre acerta o alvo. Ele se manifesta através dos nossos desejos e emoções que podem ser meio distorcidos pela nossa percepção limitada da realidade. Tipo, a gente quer ser feliz, mas às vezes busca felicidades nos lugares errados. Isso aí. A gente pode acabar buscando prazeres imediatos que, no fundo, nos afastam do nosso bem-estar a longo prazo. É como saciar a fome com fast food. Matar a fome na hora, mas depois. Tem fé, a culpa, o arrependimento, a azia. Então, como a gente faz para alinhar o nosso conatos com a busca pela verdadeira felicidade? Aí entra a razão. Para Spinoza, a razão era tipo um GPS que ajuda o conato a encontrar o caminho certo. Ao usar a razão, a gente analisa nossas emoções, entende suas causas e faz escolhas mais conscientes, mais alinhadas com o nosso bem-estar. Então, a gente precisa usar a cabeça para domar o coração. Em resumo, sim, a gente precisa aprender a ouvir os sinais do nosso corpo, as nossas emoções, mas sem se deixar levar por elas cegamente. A razão nos ajuda a filtrar esses sinais, a interpretá-los da melhor forma possível. Mas e se a gente descobrir que o que realmente nos faz feliz é ficar deitado no sofá, assistindo Netflix? A razão pode ir contra os nossos desejos mais profundos. Spinoza acreditava que a gente tem desejos mais superficiais, ligados aos prazeres imediatos, e desejos mais profundos que nos conectam com a nossa verdadeira natureza. Esses desejos mais profundos, quando realizados, nos trazem uma felicidade mais duradoura, mais autêntica. Então a gente precisa, descascar as camadas da cebola para descobrir o que realmente nos faz feliz. Exatamente. E a razão nos ajuda nesse processo de autoconhecimento, de descoberta da nossa verdadeira essência. Ok, entendi a importância da razão, mas e as emoções? Spinoza não falava muito sobre elas. Falava assim. Ele dedicou um bom tempo analisando as emoções. Para ele, elas não são inimigas da razão, mas sim parte da nossa natureza. O problema é quando elas nos dominam, nos levando a agir de forma impulsiva, sem pensar nas consequências. Então a gente precisa aprender a controlar as emoções. Controlar talvez não seja a palavra ideal. Spinoza defendia que a gente precisa, antes de tudo, compreender as nossas emoções, observar como elas se manifestam, quais são seus gatilhos, como elas influenciam os nossos pensamentos e comportamentos. E a partir daí, o que a gente faz? Aí a gente usa a razão para modular as nossas respostas emocionais. A gente não precisa negar as emoções, mas aprender a expressá-las de forma mais adequada, mais construtiva. Então, se alguém te corta no trânsito, em vez de explodir de raiva, se você respira fundo, conta até 10 e segue em frente. É um bom exemplo. A gente pode até sentir raiva, mas não precisa deixar que ela nos controle. A razão nos permite escolher como vamos reagir, como vamos lidar com essa emoção. Nossa, parece que Spinoza era um mestre na arte de domar as emoções. Ele desenvolveu todo um sistema para isso. Ele classificou as emoções em categorias,
analisou suas causas e propôs estratégias para transformá-las em forças positivas. E qual o objetivo final de todo esse trabalho com as emoções? Alcançar a felicidade, é claro. Mas não aquela felicidade superficial, passageira. Spinoza buscava a felicidade autêntica, duradoura, que ele chamava de beatitude. Beatitude, que palavra chique. E como a gente chega lá? Através do autoconhecimento, do uso da razão, do domínio das emoções e também através do amor. Opa, agora você me pegou. Spinoza falava de amor. Falava sim. Para ele, o amor era a força mais poderosa do universo, a expressão máxima do conatus. Mas que tipo de amor ele defendia? Amor romântico, amor fraterno? Ele falava de um amor mais amplo, que abrange a todos os seres. Um amor que nasce da compreensão, da compaixão, da identificação com o outro. Tipo, amar o próximo como a si mesmo. É bem por aí. Spinoza acreditava que, ao amarmos os outros, estamos amando a nós mesmos, já que somos todos parte da mesma substância divina. Nossa, que conceito lindo. Mas como a gente coloca esse amor em prática no dia a dia? Com a correria, o estresse, as contas para pagar. Spinoza não era um sonhador. Ele sabia que a vida real é cheia de desafios. Mas ele defendia que, mesmo em meio às dificuldades, a gente pode cultivar o amor, a compaixão, a gentileza. E como a gente faz isso? Tem algum truque, alguma fórmula mágica? Não tem fórmula mágica, mas tem alguns caminhos. Spinoza recomendava a prática da meditação, o estudo da filosofia, a busca pelo autoconhecimento. Então a gente precisa, se conectar com a nossa essência para poder se conectar com os outros. Exatamente. Quando a gente se conhece, se aceita, se ama, fica mais fácil amar os outros. A gente passa a enxergar o outro não como um estranho, mas como um reflexo de nós mesmos. Uau, que viagem. Spinoza era realmente um visionário. Ele era um gênio. É. E suas ideias, embora radicais para a época, continuam super relevantes para a gente hoje. É verdade. Ele nos ensinou a importância da razão, do autoconhecimento, do amor e, principalmente, a buscar a felicidade autêntica, aquela que vem de dentro e não de fora. É isso aí. Spinoza nos deixou um legado incrível, um mapa para a gente navegar pelos desafios da vida e encontrar a nossa verdadeira essência. E aí, pessoal, de volta para nossa última parte do mergulho em Spinoza. Já passando por tanta coisa, Deus, natureza, ser humano. Mas e a ética? Como ele encaixava a ética nesse sistema todo? É verdade, a ética. A gente já viu que para ele a busca pela felicidade era central, né? Mas como a gente busca essa felicidade de forma ética? Vivendo em sociedade, lidando com os outros. Spinoza não separava a ética da busca pela felicidade. Para ele, viver eticamente era parte essencial de uma vida feliz e plena. Faz sentido. Mas qual era a base da ética para ele? Quais eram os princípios que guiavam o comportamento ético? Spinoza acreditava que a ética não vinha de fora, imposta por regras ou dogmas. Para ele, a ética brotava da nossa própria natureza, do nosso conatus, lembra? Sim, o conatus. Aquela força vital que nos impulsiona a existir, a perseverar. Isso. E, para Spinoza, o conatus não busca só a nossa sobrevivência individual, mas também o nosso bem-estar como parte de um todo. Então, a gente naturalmente busca o bem não só para nós mesmos, mas também para os outros. É bem por aí. Spinoza argumentava que, ao compreendermos a nossa conexão com o universo, com a natureza, com os outros seres, a gente naturalmente desenvolve um senso de compaixão, de justiça, de generosidade. Uau! Então, para ele, a ética não é algo que a gente precisa aprender ou ser obrigado a seguir, mas algo que flui naturalmente da nossa compreensão do mundo. Exatamente. E essa compreensão, para Spinoza, era alcançada principalmente através da razão. A razão, de novo? Parece que a razão era a chave para tudo para ele. Era fundamental. Para Spinoza, a razão nos permitia enxergar além das aparências, compreender as causas e os efeitos das nossas ações e agir de forma mais justa, mais sábia, mais compassiva. Então a gente usa a razão para entender o que é bom, o que é justo e agir de acordo com essa compreensão. Isso aí. Ele defendia que, ao usar a razão, a gente se liberta das paixões, dos preconceitos, dos medos e age de forma mais ética, mais alinhada com nossa verdadeira natureza. Mas e se a razão nos disser para fazer algo que a gente não quer fazer? Tipo, se a gente sentir vontade de comer um bolo inteiro, mas a razão disser que isso não é bom para a saúde. Aí entra o autoconhecimento, que a gente já discutiu antes. É preciso conhecer os nossos desejos, as nossas emoções e aprender a lidar com eles de forma equilibrada. Então a gente precisa, negociar com a gente mesmo, equilibrar a razão com o desejo. É um bom jeito de ver, e Spinoza defendia que esse equilíbrio era essencial para alcançar a felicidade. Faz sentido. A gente não pode ser escravo nem da razão nem das paixões, né? Precisa encontrar o meio termo. Exatamente. E essa busca pelo equilíbrio, pelo autoconhecimento, pela sabedoria, era para ele um processo contínuo, uma jornada que durava a vida inteira. E como a gente coloca tudo isso em prática? Como a gente vive eticamente no dia a dia, com todas as pressões e desafios da vida moderna? Spinoza não deixou um manual de instruções, mas deixou um legado de ideias que podem nos guiar.
Ele nos ensinou a importância da razão, do autoconhecimento, da compaixão. Ele nos mostrou que a felicidade não está em bens materiais ou prazeres efêmeros, mas sim em viver em harmonia com a natureza, com os outros, com a nossa própria essência. Nossa, que incrível. Spinoza era um cara realmente à frente do seu tempo. As ideias dele continuam super relevantes pra gente hoje. Sem dúvida. Ele nos deixou um mapa para a gente navegar pelos desafios da vida e encontrar o nosso próprio caminho, um caminho de liberdade, sabedoria e felicidade autêntica. E por falar em caminho, acho que a gente chegou ao fim da nossa jornada por hoje. Que viagem incrível. Aprendemos tanto sobre Spinoza, suas ideias, sua visão de mundo. É verdade. Exploramos a fundo a filosofia dele, desde a concepção radical de Deus até a busca pela ética e pela felicidade autêntica. E o mais legal é que, mesmo vivendo no século XVII, Spinoza nos deixou um legado de ideias que continuam a nos inspirar e nos desafiar até hoje. É isso aí. Spinoza nos mostrou que a filosofia não é só um conjunto de teorias abstratas, mas uma ferramenta poderosa para a gente viver uma vida mais plena, mais consciente, mais feliz. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse mergulho profundo na mente de Baruch Spinoza e que as ideias dele continuem a ecoarem em suas vidas, inspirando vocês a buscar a sabedoria, a liberdade e a felicidade autêntica. Até a próxima!